Bem, pessoal, vou responder algumas dúvidas de vocês sobre essa parte neurológica, né, do exame neurológico. O nosso cérebro, a gente sabe que é uma rede grande de estruturas, né, de vasos, de nervos que passam por cada forame. E isso acaba dando alguns sintomas no paciente, né? Se o paciente tem alguma doença que afeta um nervo, que afeta um vaso, ou que afeta alguma região do cérebro, isso pode ser apresentado com sintoma. Então, o exame neurológico nada mais é do que isso. Você tenta fazer uma conexão das queixas do paciente com as regiões do cérebro, como funciona. Então, se um paciente diz, eu tive uma crise convulsiva, o médico vai avaliar por que essa crise convulsiva aconteceu. É uma formação que tem alguma região do cérebro que acabou desencadeando essa irritação. Não, foi um traumatismo craniano, que uma parte do osso fraturou, sangrou. Ou ele teve alguma perda de movimento e aquilo na verdade é um espasmo, porque ele teve algum problema na coluna medular. Ou se alguma outra parte do cérebro foi atingida, né, por um tumor, por uma alteração vascular, né. A gente sabe que também, além disso, a gente lida muito com problemas de coluna, né. Os problemas de coluna podem também ser associados aos outros tipos de alteração, que a gente no exame neurológico, quando a gente examina o paciente, a gente tenta conectar o que o paciente se queixou com o que a gente está vendo no exame físico. Obviamente, né, o paciente, ele fala os sintomas dele, só que a gente faz alguns testes, que isso é o exame neurológico, para tentar fazer aquela conexão. Até porque na neuro é muito comum, às vezes o paciente tem um sintoma que a gente diz que é um sintoma inespecífico, ele não é tão relevante e não tem uma relação com um problema físico, com alteração física que gera uma preocupação muito maior, né? Então a gente faz testes de coordenação, né, que ajuda a gente nessa conexão, né? A gente faz exames de força, de reflexo, que são coisas que mesmo o paciente se queixando de algum sintoma, nem sempre aquilo faz conexão com alteração estrutural, com a alteração física. Então, esses testes que a gente faz justamente vai buscar essa conexão do que o paciente está falando com o que você está avaliando no exame neurológico. E a gente sabe que no exame neurológico a gente pode ver reflexo, mas assim, o nosso corpo, né, ele é muito complexo e tem diversas regiões, diversos testes que a gente pode fazer. Então a gente, médico, a partir do contexto da história, que dá um direcionamento para a gente vai definindo que tipo de teste e de exame físico a gente vai fazer, qual tipo de estrutura a gente vai avaliar e também que tipo de exame a gente vai pedir. É como se fosse um processo confirmatório, né? A história do paciente disparadamente é mais relevante, depois você soma com as suas informações do exame físico, né? Quando você movimenta o braço, como o paciente chegou na sala andando, se ele tem alguma queixa que não movimenta, então se é do pescoço para baixo, você já imagina um problema na coluna, se é de um lado do corpo, você já imagina que tem contralateral no cérebro algum tipo de problema, se é só da perna para baixo, você imagina que pode ter um problema na coluna torácica, na coluna lombar, né? E você vai somando isso às outras informações que você avaliou. Então, a capacidade, né, que a gente tem na neuro, ela é muito boa de fazer essa conexão da informação que o paciente te falou junto com o exame físico. Diversos tipos de queixa que o paciente fala, ele nem sempre está conectado com o que você está achando no exame físico. E a gente sabe que, né, que existem diversos tipos de queixas que nem sempre são da ordem do estrutural, do físico, né? É muito comum o paciente às vezes ter uma tontura relacionada aos transtornos psiquiátricos, às vezes o paciente está deprimido e ele se queixa da memória, às vezes um paciente tem ele tem uma queixa inespecífica na língua, de formigamentos, aí você faz o exame e não encontra nada alterado. Outras vezes eles queixam de tontura ou de vertigem e você faz o exame físico e não encontra algo central, e sim pode ser um problema periférico, encaminha para o otorrino. Às vezes ele tem uma queixa auditiva e você faz os testes, audiometria e outros e não encontra nenhuma anormalidade, né? Às vezes essas alterações de tontura, elas são periféricas e você tem que fazer alguns testes para avaliar isso, né? Então, a neuro, ela é muito complicada, às vezes para o paciente entender, é que é justamente isso, né? Nosso papel é de fazer essa conexão do que o paciente está se queixando com o que você avalia no exame físico e a partir daí você tira a necessidade de fazer ou não alguns exames complementares. Esses exames complementares justamente eles vão dar um suporte mais
fidedigno ainda ou estruturalmente do que você imaginou que esse paciente pode ter. Então, a propedêutica neurológica nada mais é do que essa avaliação das probabilidades. Então, se um paciente tem uma alteração de pupila, tem uma queixa compatível, tem uma ptose, ele teve uma dor de cabeça, você pode imaginar que aquele paciente tem um aneurisma que está comprimindo o nervo, que está dando toda aquela sintomatologia. Isso é o quê? É uma informação objetiva que você viu no exame físico, somado à informação do que o paciente te falou. Então, a partir daí, o exame complementar, por exemplo, você está falando aí da parte visual, né? Fundo de olho, o campo visual, né, que você viu, né, vai te dar esse suporte para você fechar. Não, tal paciente tem tal doença, né? As hipóteses diagnósticas justamente são isso, né? E além disso, dos exames de imagem que eu falei para vocês, ainda tem casos, né? Por exemplo, você suspeita de uma meningite, o paciente tem uma rigidez de nuca, e você pode fazer algumas análises químicas do líquor, que é o líquido que envolve o cérebro. E aí você tem que botar uma agulhazinha e fazer uma coisa que a gente chama a punção lombar. Então, o exame neurológico é isso, a importância e a complexidade da neurologia é essa, e sem dúvida é algo fantástico. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho para tirar essa dúvida de vocês. Eu não tenho tanto vídeo aqui de semiologia, mas tem uma playlist de semiologia neurológica, quem tiver mais curiosidade. E também a gente tem um livro da gente, né, que é Neurocirurgia para Estudante de Medicina, que é até gratuito. Basta mandar um e-mail para a gente que a gente manda os PDFs, tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado.